A Bíblia Sagrada diz que Jesus está em um ambiente, em um litoral de um lago, pregando o Evangelho. E a multidão está o apertando para ouvir a palavra. Eles estão pressionando Jesus, apertando Jesus, chegando perto de Jesus para ouvir a palavra. A gente sempre fala que as coisas com Jesus funcionam apertando Jesus, colocando Jesus contra a parede. Mas me chama a atenção esse texto, por quê? Porque geralmente quando alguém quer apertar a Jesus, é por algo terreno. Se tu não me der um casamento, Jesus, não sou mais crente. Se tu não me der minha casa, não sou mais crente. Se tu não fizer isso ou aquilo, não sou mais crente. Mas essa multidão aqui está apertando Jesus para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra. Oh glória, eu acho que nessa ocasião aqui seria aceito. Já pensou os crentes? Senhor, se eu não ouvir tua palavra, eu não sou mais crente. Foi basicamente isso que Pedro fez. Para onde irei eu, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu preciso da tua palavra, eu preciso obter a mensagem. É isso que essa multidão está fazendo ao apertar a Jesus. Eles estão querendo ouvir a mensagem, embora Jesus fazia milagres enquanto pregava. Mas a Bíblia destaca que essa multidão está querendo ouvir a palavra, porque é a palavra que liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esses dias eu estava pensando, a minha vida inteira, eu pensei que os cultos de libertação eram aqueles que nós fazíamos campanhas, aleluia, e intitulávamos eles como culto de libertação, e a gente orava para Deus quebrar bruxaria, macumbaria, etc. Só que o verdadeiro culto de libertação não é esse. Esse pode até ser um culto de oração, um culto de manifestação de poder. Porém, o culto de libertação verdadeiro é o culto de doutrina. Por quê? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós podemos expulsar o demônio aqui, mas se a pessoa não for liberta pela palavra, amanhã ela está endemoniada de novo. Pastor Hugo pregou demais numa tarde da bênção na igreja que eu me converti e dirigi na época. E eu, naquela época, pastor Hugo, eu contei 23 vezes, 23 sexta-feira, que eu expulsei demônio da mesma senhora. Um dia eu falei: Jesus, que negócio é esse? Toda semana essa mulher cai endemoniada. O que eu faço, Jesus? Aí o Espírito Santo me revelou que ela ia para o culto, mas ia para a macumba. Então não adianta nada. E um dia ela manifestou, deixei ela lá. Aleluia. Porque a Bíblia diz para a gente não dar pérolas aos porcos. E tem momento, irmão, que a gente ajuda quem quer ser ajudado. Até para ajudar a gente tem que orar. Isso é uma grande verdade. O que acontece? Eu vou ficar guerreando com o demônio toda semana, sendo que a pessoa não quer ser liberta? Agora tem um porém: quem é liberto pela palavra, oh glória, aleluia, oh glória. Você pode ver, irmãos, tem pessoas que estão presas no mundo das drogas, como um dia eu fui. Vão para uma casa de recuperação, ficam lá. Daqui a pouco estou limpinho, estou legal, já posso voltar para casa. Volta para casa com menos de 3 meses, volta a usar droga. Mas eu fui liberto pela palavra. Vai fazer 17 anos que eu não sei o que é droga, nem quero saber. Porque quem é liberto pela palavra é liberto de verdade. Quem transforma é a palavra, quem muda é a palavra. Porque você acha que Satanás está nesse embate todo para tirarem os pregadores dos púlpitos e colocar um coach?
para pregar uma palavrinha de emocionalismo, porque se ele arrancar a palavra, ninguém é liberto. Aleluia. O povo ouve uma mensagenzinha que chama ele de ursinho carinhoso de Deus, coisinha fofa de Deus, aleluia, mas sai para casa pior do que estava. Qualquer coisinha não pode fazer fofoca com o nome dele. Vou desviar, não sei o que lá, aleluia. O cúmulo dos cúmulos, um momento de descontração. Eu falei um negócio sobre o sonoplasta e virou esse negócio, mas um comentário me chamou a atenção. Aleluia. Alguém foi lá e comentou bem assim: depois o sonoplasta sai da igreja e vai se matar. Eu falei, pelo amor de Deus, o sonoplasta vai sair da igreja e ir se matar por causa de uma descontração numa mensagem? Que geração é essa, irmão? Aleluia. Deus está procurando uma geração que o sangue pode dar na canela, que eu não abro mão da minha fé. Mas isso só acontece na vida de quem está firmado na palavra. Aleluia. Eles estão aqui para ouvir a palavra, só que estão apertando Jesus. E logo do lado tem uma turma de pescadores em 2 barcos que pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Pescadores profissionais, não eram amadores. Eu amo pescar, eu gosto de pescar. 2 hobbies meus é pular de ponte, de cachoeira e pescar. Uma coisa que eu amo demais. Só que eu me considero um pescador amador, não sou profissional. Mas esses homens são profissionais, porque eles vão dizer para Jesus: trabalhamos a noite toda. Então aquela pesca não era como a minha, para diversão. Era uma pesca a trabalho. Então eles eram profissionais, entendiam de pesca, sabiam aonde estavam os peixes, mas trabalharam e não pegaram nada. Estão agora parados, lavando as redes, e Jesus está pregando no meio da multidão. Mas de repente Jesus para a mensagem, olha para um dos barcos que era de Simão Pedro e pede para entrar no barco. E Simão deixa. Em seguida Jesus pede que afaste um pouquinho o barco da terra. E agora ele continua pregando. Oh glória. Me chama a atenção o quê? O culto está normal. Jesus está pregando como de costume. A multidão está lá o apertando como de costume. Tem pessoas ali que nem estão ligadas no culto. Estão concentradas na lavagem das redes. Mas de repente Jesus para o culto e decide entrar no barco de Simão Pedro. Eu amo Jesus por isso. Porque às vezes parece que é só mais um culto, só mais um pregador, só mais os mesmos louvores, só mais um aniversário, até o momento que Jesus decide entrar no barco de alguém que teve uma história frustrante, que teve uma história frustrada, que teve uma noite de trabalho que não foi produtiva, que teve uma história que não foi produtiva, aleluia. E Deus, eu não tenho dúvidas, mediante ao tema que Deus dera a essa festividade, que Deus marcou essa festividade para entrar no barco de alguém. Pode ser o seu, oh glória, pode ser o seu. Ele vai entrar do nada, ele para e decide entrar no barco de alguém. Só que quando ele entra, primeiro ele pede para entrar, porque ele não é intruso, ele não é invasor. E parece que eu vejo ele hoje dizendo: e aí, posso entrar? Só que quando Jesus entra, ele fala: agora afasta o barco da terra. Oh glória. Vocês estão muito terrenos. Eu preciso afastar vocês da terra. Tem muita gente que não quer que Jesus entre no barco dele, porque ele não quer abandonar a vida terrena, a vida pecaminosa,
a vida impura. Porque uma vez que Jesus entra no barco, a primeira coisa que ele faz é pedir para afastar da terra. Porque depois ele tem um direcionamento para o barco. Enquanto o crente está terreno, ele não consegue deixar Jesus tomar a direção. Mas se Jesus afasta ele da terra, ele fica espiritual. E quando o crente está espiritual, ele consegue deixar Jesus tomar a direção do barco. Mas quando o crente está terreno, ele está carnal. Aí Jesus precisa afastar ele da terra. Porque quando Jesus afasta ele da terra, ele começa a abandonar a mentirinha terrena. Ele começa a abandonar as práticas terrenas. Eu nunca vi uma geração tão terrena igual essa desses dias. A gente vai em muitas igrejas e a gente vê crentes tão apegados às coisas da terra. Está tão forte isso que eu ando me perguntando. Aleluias. Eu disse a um pastor amigo meu, eu estou preocupado. Ele disse, por quê? Eu falei, porque os novos convertidos dos dias de hoje, eu não vejo eles vivendo o primeiro amor. Quando alguém aceitava Jesus há 17 anos atrás, quando eu aceitei, ele virava doido por Deus. Você podia ir no Monte do Pessu que ele estava lá. Você podia ir em qualquer culto, ele estava lá. Passava madrugadas orando, ia para toda vigília, andava atrás de vigília, andava atrás. Hoje o crente aceita Jesus e parece que nem aceitou. Vai para o culto só no domingo, volta para casa. Será que Jesus entrou nesse barco mesmo? Quando Jesus entra no barco, ele nos afasta da terra. Mas muita gente hoje não quer deixar Jesus entrar no barco. Por quê? Porque ele não quer abandonar aquilo que é terreno. Não quer abandonar as musiquinhas depravadas. A grande verdade é que estamos tão terrenos, falando a nível de igreja, não generalizando, é claro, tem muita igreja séria como essa, mas a grande verdade é que estamos tão terreno, que não queremos nos afastar da terra e buscar aquilo que é do céu. A gente vai, olha para a terra, procura uma batida legal de funk, aí põe uma letrinha falando de Jesus e vem para cá fazer as coisas da terra. Tem igreja que o funk gospel, o pancadão gospel está lá, e as mocinhas rebolando até o chão. Quando é época de carnaval, é carnaval gospel. Quando é época de festa junina, é arraiá gospel. Se brincar, tem até a barraca do beijo, que paga lá R$1 para dar beijo na irmã. De tanto que tá estreito o negócio, é rap gospel. Por quê? Porque as pessoas querem tudo que é terreno. Mas, aleluia, o evangelho nunca nos ofereceu aquilo que é terreno. Quando João nos apresentou o evangelho, ele diz, é chegado a vós o reino dos céus. Não é o reino da terra, não é na terra. Aleluia. Quando Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado, Jesus diz, o que? O meu reino não é dessa terra. Se fosse dessa terra, eu oraria ao Pai e Ele mandaria até 12 legiões. Mas não é aqui. É isso que a igreja tem que entender. O nosso reino não é aqui na terra. Estamos na terra sim. Deus vai nos guardar aqui na terra sim. Deus vai nos alimentar aqui na terra sim. Deus vai nos vestir aqui na terra sim. Deus vai nos calçar aqui na terra sim. Mas hoje Ele quer entrar no nosso barco e nos afastar da terra. Nós precisamos deixar o que é terreno, porque Jesus vai dar uma direção para o barco. Mas primeiro Ele vai afastar da terra. Por quê? Porque quando Ele afasta da terra, a gente fica espiritual. E o crente espiritual, ele consegue obedecer a Deus. O crente terreno, Deus fala, não casa não, que é latada. Ele vai lá e casa. E me desculpe a expressão, se dá mal. Que ele não consegue ouvir Deus, ele quer fazer as próprias vontades. O crente terreno, ele compartilha pornografia como se fosse algo normal. Ouve músicas pornográficas, é preso nesses realities imorais, falta até culto por uma final de BBB, né? Tá terreno, né? A crente terrena, ela vai para o Instagram com a tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo.
umas roupinhas curtinhas, sensual, sensualizando, mostrando tudo. Vai para a academia, tira foto, ainda põe o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Está faltando vergonha, está faltando se afastar da terra, está faltando, aleluia. Crente terreno, não dá para entender. Rapaz terreno, pega a calça da irmã emprestada e veste. Né? Você vê cada rapaz com cada calça arrochadinha, rapaz fazendo sobrancelha igual de mulher. Pelo amor de Deus, se afasta da terra, meu querido. Aleluia, não é isso que Deus tem, aleluia. Isso é muito sério. Crente terreno, ele quer tudo que o mundo oferece. Hoje é crente querendo fazer tatuagem, é crente querendo ter uns estilos muito loucos. Mas eu ainda creio que tem uma geração que tem orgulho de ser crente, se parecer como crente, andar como crente, deixar Jesus afastar ele da terra. Jesus entra no barco, afasta da terra e continua pregando. Pregador, quer ser bem sucedido? Se afaste da terra. O negócio, vou falar por mim agora, nós somos taxados a querer ficar na terra por causa da multidão. Gostamos da multidão. Eu não sou hipócrita. Gostamos de ter a foto em um cartaz. Gostamos de estar nos maiores eventos. Mas tem momento que a gente precisa se afastar da terra para ter um ministério melhor sucedido. Jesus se afasta, continua pregando, porque quando você se afasta da terra, você prega melhor. Porque Paulo, ele teve uma vida toda terrena, se converteu, pensou que já ia começar pregando. Sabe o que Deus fez? Uma perseguição que tiveram que colocar ele dentro de um barril e descer, e ele ficou 14 anos sem aparecer. Ou seja, esse período foi o período que Deus afastou Paulo da terra. Porque se Paulo continua pregando mediante a convenção dele, ele pregaria assim: o que eu recebi de Gamaliel, eu quero pregar nessa noite. Mas quando você se afasta da terra, a coisa muda. Você volta e diz: o que eu recebi do Senhor, isso vos ensinei. É isso que Deus quer. Deus quer nos afastar da terra, porque no céu tem revelação da palavra quentinha. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. A igreja precisa entender isso por um grande período de tempo. Nada contra, são canções celestiais que têm feito um efeito muito legal. Mas às vezes eu fico triste, porque o brasileiro é taxado a pegar uma música que surgiu lá na América do Norte e colocar uma letra brasileira para fazer sucesso. Ele esquece que no céu tem. É só ele se afastar na terra que o céu dá. Existe coisas lá que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou no coração do homem. Quem se afasta da terra recebe os mistérios do céu. Jesus disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste as coisas celestiais aos sábios e a revelaste aos pequeninos. Quem é pequenino se afasta. Quem se afasta da terra vê o céu pelo lado de dentro. Quem vê o céu pelo lado de dentro, ele tem mensagem nova, ele tem pregação nova, ele tem canção nova. É só se afastar da terra. Ele se afasta da terra, oh glória, e prega. E Deus está nos convidando a se afastar da terra. E como é que eu faço isso? Jejue um pouquinho mais, abra mão um pouquinho dos lazeres, abra mão um pouquinho de amizades que te afastam de Deus. Tire momentos com Deus, se afaste da terra. Ah, mas a multidão sai um pouquinho da multidão. A mensagem vai fazer efeito sobre a multidão do mesmo jeito, ainda melhor quando você se afasta. Aí depois que se afasta, Jesus olha e fala: agora vamos para o fundo. Aí Pedro: mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas por causa da tua palavra nós vamos.
Eu imagino Jesus olhando e pensando: não pegaram nada porque eu não estava no barco. Eu não estava, aí fica difícil. É frustrante quando eu não estou no negócio, mas agora eu estou. E detalhe, está de dia agora. Isso me chama atenção, porque eles trabalharam a noite toda. Pesca em alto mar, ela é feita de noite. Essa pesca deles aqui, eles pescaram a noite inteira. Agora Jesus está mandando ir para o fundo, no horário que não é horário de peixe. Oh glória, eu amo meu Jesus, eu amo meu Jesus. Porque Ele não depende da lógica para fazer. Ele não depende da aprovação da ciência para fazer. Ele não depende da economia mundial para fazer. Ele não depende do governo para fazer. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Pense, eu me recordo que durante essa pandemia, você ligava a TV, você ia desligar na hora. Por quê? Porque toda hora você via o jornalista falando que o mundo estava um caos, que fechou tudo, que as pessoas estão passando fome, que ninguém ia conseguir comprar 1 quilo de carne nem tão cedo. Mas aí você ia na igreja e não era isso que você via. Você via os crentes bem vestidos, os crentes bem calçados, os crentes contando testemunho. Durante a pandemia, Jesus me deu minha casa e me deu meu carro, porque Jesus não depende da economia mundial para fazer. Jesus não depende do estado que o mundo está vivendo para fazer. Jesus não depende da lógica para fazer. Se Ele prometeu, está prometido e acabou. Bora para o fundo. Deixa eu tomar a direção do seu barco. Mas a primeira coisa que Ele faz é lembrar a Jesus, como se Jesus não soubesse, da noite que ele teve de frustração. Mestre, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Ainda bem que ele falou mas sobre a tua palavra nós vamos. Mas primeiro ele fala do passado, porque nós somos taxados a querer lembrar Jesus do nosso passado frustrante. Deus está falando, bora para o fundo, eu tenho coisa grande para você. Mas Ele está dizendo, Jesus, eu sofri abuso quando eu era. Jesus, eu fui traída, eu fui traído. Jesus, nunca nada deu certo na minha vida. Jesus, e coloca uma ênfase no passado frustrante, ao invés de colocar uma ênfase na chamada para o futuro brilhante. Entenda uma coisa hoje, se você puder guardar isso, dessa mensagem eu ficarei grato. Se desprenda do teu passado. Você vai voltar no tempo e mudar as coisas? Não. Você vai esquecer do que passou? Não, você não vai ter mal de Alzheimer. E o que eu faço? Se desprenda. O que Jesus quer fazer é tão grande, que vai fazer com que o que aconteceu de ruim no passado deixe de ser o centro das atenções na sua vida, na sua história. Tem muita gente que não cresce porque está ligado ao passado. Teve um namoro frustrado, aonde o namorado traiu. Aí agora, porque o namorado traiu, vive uma vida horrível no relacionamento, porque não confia no marido. Está presa à traição do passado, aí é ciumenta. Eu já vi casos de irmã que não deixa o irmão levantar para ir no banheiro, e se o irmão levantar em casa dá briga. Tu levantou para ver fulano e o cara só foi beber água. Pessoas que têm um extremismo de ciúmes são pessoas presas aos seus traumas do passado. Aí ficam impedidas de viver a bênção do futuro. Aleluia. Sofreu algum baque em alguma igreja que congregou? Aí vem cheio de trauma.
trabalho na próxima igreja. Era melhor ter ficado lá. Se desprenda do seu passado. Se desprenda do que não te pertence. Se desprenda da frustração. Ah, mas porque não foi você que trabalhou a noite toda e não pegou nada. Ah, irmão, cada um tem a sua noite de não pegar nada. Deus conhece o íntimo do nosso coração. Cada um tem o seu momento, aleluia. Louvado seja Deus. Eu me lembro em uma vigília que o pastor Hugo pregou, nunca foi tão marcante aquele dia, porque foi tão forte que eu nunca esqueço até a mensagem. Ele pregou sobre quando Eliseu estava morto e vinham vindo no enterro. Teve uma guerra, o morto caiu, triscou nos ossos de Eliseu e ressuscitou na hora. Que mensagem é aquela? E aquele dia, eu lembro que quando ele terminou a mensagem, o dirigente da vigília falou: Deus quer fazer na vida de alguém. Quem quer? E eu fui sozinho lá para frente. O dirigente olhou e disse: tem certeza que tu quer? Eu falei: quero. Ele disse: não vai ser fácil, tu quer mesmo? Eu disse: quero. Irmão, não sabia que eu ia ter que chorar tanto para assumir uma chamada do tamanho da que Deus está me dando hoje. Aleluia. Porque existem momentos que a gente vai cavar e não vai jorrar água. E o pior de tudo é quando a gente cava, jorra água e os filisteus vêm e entulham. E o que eu faço? Desisto? Não, Isaac não desistiu. Cavou o poço de novo, os filisteus entulhou de novo, ele cavou de novo, jorrou água de novo. Agora os filisteus deixou de mão. O importante é não desistir. Ah, mas eu pesquei, não peguei nada, estou cansado dessa vida, vou lavar a rede, não vou mais pescar, não vou mais fazer nada. Ainda que Jesus está mandando eu fazer, eu não vou mais fazer. Mas Pedro olhou e disse: ó, não pegamos nada, mas porque tu mandas, vamos lá, né? E Jesus vai. Chega lá no meio, Jesus diz: lança a rede. Oh glória, alamandore calachorabaya. Oh glória, está preparado para ir para o fundo? Está preparado para deixar Jesus direcionar o teu barco? O negócio, entenda isso aqui. A lógica é que só pega aquele tipo de peixe à noite. Jesus está mandando eles ir pescar durante o dia. Eles entendem de pesca. Sabe que para eles talvez seria só um passeio de barco com Jesus. Mas com Jesus, se fosse só um passeio de barco, já estava valendo. Porque o mais importante não é a boa pesca, não é a bênção, não é os bens, é ter Jesus no barco. Isso é o que é importante. Ô glória. Mas eles vão, né? Aí Jesus chega lá, vai, joga a rede. E eles jogam. E a quantidade de peixes é enorme. E eu já volto aqui. Mas eu quero voltar aqui. É aniversário de 10 anos. Eu percebi que teve pessoas que foram consagradas aí. Foi ontem? Hoje de manhã foram consagradas. Se eu fosse o pregador de manhã, eu pregaria uma mensagem para você desistir de ser consagrado. É porque tem gente que quer, mas não sabe o peso da responsabilidade. Urias, Davi disse: o que põe Urias na frente da batalha para que morra? Quem não é de frente de batalha, se for, morre. Pastor não pode consagrar porque a pessoa é boazinha, é fiel nos dízimos, limpa a cadeira, arrasta a cadeira, faz favor. Não. Só pode consagrar quem Deus manda, porque está preparado para receber. Aleluia. Mas vamos falar aqui de chamada. Jesus pede para entrar no barco, primeiro afastar da terra, agora ir para o fundo. É onde há o choque. Jesus, para o fundo, Jesus. Agora que tu está no meu barco, está bombando, a multidão está aqui, e tu quer me levar para o fundo? Eu não quero ir para o fundo, Jesus. A multidão está aqui. Lá no fundo ninguém vai me ver.
Aqui tem uma multidão me seguindo, porque hoje o ministério parece que é bem sucedido conforme os seguidores que você tem. Aleluia. Irmãos, eu não faço questão de seguidor. É bom ter seguidor, sim. Eu faço questão só de 2 seguidores. Salmos 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, isso é muito sério. Mas hoje o povo quer o quê? Glamour, o povo quer multidão. E quando Deus fala, vai para o fundo, ele não quer ir. Por quê? Porque no fundo não tem plateia, no fundo não tem cartaz, no fundo não tem visibilidade, no fundo não tem remuneração, no fundo não tem oferta gorda, mas no fundo tem peixe grande para ser resgatado, no fundo tem alma para ser salva. E a minha oração é que Deus pegue os ministros da nação brasileira e comece a levar eles para o fundo. É hora de crente voltar a pegar a caixinha de som e ir para a rodoviária, para o centro de Ceilândia e pregar o evangelho. É hora de crente voltar a invadir a favela, como a irmã Débora invadiu e me resgatou, e resgatar pessoas. É hora das irmãs voltar a pegar os folhetinhos e sair de boca em boca dizendo: se converta, se converta, Jesus te ama. É hora de crente sair da zona de conforto e voltar para o fundo, porque estamos acostumados em ambiente de multidão. Já está bom, a igreja já cresceu, já está tudo legal, o ministério já está fluindo. Para que eu vou inventar de ir para o fundo? No fundo não tem ninguém me vendo, mas no fundo tem uma experiência extraordinária com Cristo. Eles vão pegar peixe grande. Deus vai te levar para o fundo. Tem muito peixe grande precisando ser pego. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai te levar para o fundo. Deus vai usar você para resgatar traficante, drogado, prostituta, ladrão, pai de santo, mãe de santo, homossexual, lésbica, idólatra, hipócrita, 171, seja lá o que for. Deus vai te usar. Vai haver uma grande pescaria esse ano de 2023 na tua vida, na tua história. Jesus entrou no teu barco e vai te levar para o fundo. Quem acredita nessa palavra profética, levante a mão e dá glória a Deus. Aí eles vão, tá de dia, as lembranças daquele ambiente não são boas, uma noite inteira de trabalho sem pegar nada. Parece que quando a gente lembra de uma situação frustrante, parece que nunca vai melhorar. Parece que a gente nasceu para sofrer naquela área da vida, mas não é. Não existe maldição com Cristo que não seja quebrada. Uma vez que Jesus entra no barco, a coisa muda. E Jesus, eu não tenho dúvidas, Ele está entrando no barco de alguém aqui. Agora tem um porém: deixa Ele tomar direção. Para de ser cabeça dura. Se Jesus disser não, é não. E quando a gente está terreno, a gente não consegue ouvir a direção de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu fiquei fanático por Jesus. Eu vou contar isso aqui não para me engrandecer, longe de mim. Eu me glorio nas minhas fraquezas, nas dificuldades que eu tenho como Paulo. Mas vou contar só para você entender o meu raciocínio aqui. Quando eu aceitei Jesus, eu orava no mínimo 2 horas toda madrugada. Eu fiz diversos jejuns de 6 da manhã a 6 da tarde durante 21 dias. A minha vida era buscar a Deus. Durante 2 anos eu só queria saber de Jesus, Jesus Cristo, palavra, pregar, dons espirituais, e Jesus de novo, e Jesus de novo, Cristo de novo. E assim a minha vida era com Deus, né? Batizei nas águas, fui batizado com o Espírito Santo, comecei a pregar com 5 meses, já pregava. E só que chegou depois de 2 anos que eu estava assim nesse negócio, só queria saber de Deus. Aí veio a carência, vontade de casar. E eu era doido para
casar, eu queria casar de todo jeito. Tinha até uma moça que congregou com o pastor Hugo, eu tinha uma vontade de casar com ela, a Micaele, só que ela nunca nem olhou para mim, então eu também nunca olhei para ela. Mas Jesus conhece o futuro de tudo, né? E eu lembro que eu queria casar, e eu fui orar. Só que pensei num cabra exigente, também era eu. Assembleia não veio, doido, queria uma moça. Eu falava para Jesus, eu quero uma moça que goste de se vestir como crente, que não seja vaidosa demais, que goste das coisas de Deus, que entenda a minha chamada. E eu pedia para Jesus, eu detalhava a moça que eu queria para Jesus. E quando foi com uns 5 anos aproximadamente, eu vou pregar num congresso de jovens, eu bati no olho em uma moça, ela preenchia todos os requisitos que eu pedia para Jesus. Aí eu olhei para ela, ela me olhou também. Aí eu não sou bobo, dei um jeito de me aproximar dela. Aí fui lá conhecer a família dela, ela foi conhecer a minha família amou ela, a família dela me amou. O que a gente fez? Vamos orar. E a gente entrou em propósito de oração. E durante 3 meses a gente ficou orando toda a madrugada, orando. Com 3 meses de oração eu dobrei o meu joelho. E eu fiquei 2h30, eu lembro até hoje, falando com Deus. Deus, visita, Pai, os presídios, os presos, liberta, salva. Mas e aí, é da tua vontade ou não é casar com essa moça? Deus, visita meu pastor, as irmãs lá da igreja, os obreiros. Mas e aí, Jesus, é da tua? Visita os hospitais. Mas e aí, Jesus, é da tua? Visita, papai. Mas e aí, Jesus? 2h30. E aquele dia eu aprendi uma coisa importante. Que o legal não é você orar até Deus te ouvir. Até porque quando Daniel orou, no primeiro dia Deus já ouviu. Os ouvidos dele não estão agravados. Toda vez que você orar, Deus vai te ouvir. Mas o interessante não é você orar até Deus te ouvir. Até porque toda vez que você orar, Deus vai te ouvir. Mas o interessante é você orar até você ouvir Deus. Porque quando você ouvir Deus, a coisa muda, a história muda. Aí eu estava ali, orei 2h30 assim e parei. Eu estou parado porque às vezes a gente fala tanto com Deus, que a gente não deixa Deus falar. Como é que Deus vai falar? Quer ver eu ficar impaciente? É quando eu estou numa roda de pessoas conversando, aí eu vou falar alguma coisa, a outra pessoa... Aí eu espero um pouquinho. Na hora que eu vou falar, a pessoa... Na hora que eu vou falar, a pessoa... Aí eu já perdi a paciência umas 2 vezes. Eu falei, depois aí eu posso ter oportunidade. Isso é uma falta de educação. Imagine Deus, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas eu parei, aquele dia assim, até mesmo ter noção disso, hoje eu tenho. Aí, como você está ouvindo minha voz, o que eu mais amo nesse mundo são meus 2 filhos. Deus pode matá-los agora. Eu estou no altar do Senhor, se eu estou mentindo. Como você está ouvindo minha voz, eu ouvi a de Deus. Ecoou das 4 pontas do meu quarto e uma voz bem suave disse assim: ainda não é a sua. A menina estava gostando de mim, eu estava gostando dela, a família dela aprovou, a minha aprovou. Se eu tivesse terreno demais, eu falava, não quero nem saber, Jesus, eu não vou esperar mais não, que é o que muita gente faz. Deus fala, não é, eu pago o preço. Nessa de pagar preço que tem de mãe solteira com 3, 4 filhos, nessa de pagar preço que tem de varão sofrendo, nessa de pagar preço que tem de gente casada agora com um ímpio, com uma ímpia. Não vá nessa não, obedeça a Deus, deixa Deus direcionar o seu barco. Aquele dia com muita tristeza eu liguei para ela e falei. Ela disse, eu já estava gostando de você. Eu falei, eu também já estava gostando de você. Ela, mas vamos obedecer a Deus, né? Eu falei, é o melhor que tem a se fazer. Eu falei, e aí, Jesus, e agora? Eu quero casar. Foi mais 2 anos, meu irmão, na prova. Só que com 7 anos, entra uma mocinha toda descabelada na igreja. Sandalinha havaiana, bem vestida como crente. Aí ela dobra o joelho e fica uns 30 minutos orando. Eu falei, opa!
Pastor Mazinho da cadeira de roda pregando. Quando ela levantou, eu falei, é bonita, só está desarrumada. Aí eu fiquei olhando para ela assim o culto todo. Aquele dia eu estava na carne, irmão. Eu não sei se eu estava no espírito, sei lá. Eu não prestei atenção no culto, eu só prestei atenção numa coisa. Quando o pregador falou que eu falei com Deus, bem assim, Deus, eu quero, eu tomo posse, me dá, Deus. Aí quando eu pensei que não, no meio da mensagem o pregador falou, Deus vai te dar o que tu está pedindo, mas se tu não cuidar, tu vai parar numa cadeira de roda igual eu. Eu falei, nossa Jesus, esse é o acordo fechado. Aleluia. Tive que sair, era um culto à tarde na igreja da missionária Samara. Falei com uma missionária amiga minha, ó, diga para aquela moça lá que eu quero casar com ela. Se ela não tem intenção nenhuma de casar, ela nem me responda, nem me ligue, não dê o telefone, eu quero casar. Fiz uma prova com Deus dessa forma. Falei, não, se for alguma que mais uma vez viu o pregador e se encantou pelo pregador, ela já vai pular fora logo. Aí quando eu pensei que não, a missionária, ela deu um número. Eu falei, é mesmo? Aí eu fui, né, conversei com ela, fui conversar com a tia dela, ela tinha vindo da Bahia, Deus trouxe lá da Bahia para mim, quando Deus quer fazer, Ele traz de onde Ele quiser trazer. Eu fui conversar com a tia dela só me falou as coisas ruins dela. E eu gostei disso, sabia, irmãos? Eu falei, já que eu já sei tudo de ruim, não precisa me contar as coisas boas não, eu quero viver as boas. E Jesus me deu uma esposa do jeito que eu queria. Aleluia. Uma menina crente. Até pregar, ela prega. E prega muito mais do que eu. Quem vê ela pregando sabe. A Natália prega demais. Jesus me abençoou, me deu uma esposa do jeito que eu queria. Mas eu deixei Jesus direcionar. Tem gente quebrando cabeça porque não deixa Jesus tomar a direção. Eu quero é desse jeito, Jesus. Eu quero é isso, isso e isso. Se não for do meu jeito, Jesus, eu não quero. Deixa Jesus fazer. Aprenda a ouvir o sim de Jesus. É legal, mas aprenda a ouvir o não também. Deixa Jesus, se Ele quiser levar teu barco para lá, deixa Ele levar. Deixa Ele fazer. Por quê? Porque Ele conhece o futuro. Ele sabe o futuro. Ele enxerga muito além do que você. Então quando eles vão, eles têm uma pesca maravilhosa. A história deles muda. Jesus direciona o barco. Eles pegam tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes começam a se romper. Aí isso aqui me chama a atenção. É aniversário de 10 anos. E eu preciso falar isso aqui. São 10 anos de trajetória. São 10 anos de caminhada. E a vida de muita gente aqui mudou nesses 10 anos. Aí o que acontece? Pegaram muito peixe. Quando eles viram que era demais, a Bíblia diz que eles fizeram sinal para o outro barco vir. Que barco é esse? O que passou a noite pescando com eles sem pegar nada. O pior sentimento que existe é o de ingratidão. Eles estão lembrando de quem passou a noite inteira sem pegar nada com eles. Eles estão orando de quem orou estão lembrando de quem orou por ele quando ele estava na prova. Porque tem gente que esquece de quem chorou com ele, esquece de quem fez propósito com ele, esquece de quem foi lá fazer campanha na casa dele para a história mudar. Aí depois que muda, tem deles que não quer nem perto. Olha, tu não pode mais andar comigo, porque os lugares que eu frequento, tu não vai conseguir pagar. Tu não consegue se vestir a caráter. Sendo a minha vida hoje. Então, irmão, o sentimento de ingratidão, ele é terrível. Ele é horrível. Tem gente que é o que é hoje por causa da oração que o pastor fez lá atrás. Mas quem disse que ele lembra do pastor? Tem deles que até critica o pastor. Esquece das irmãzinhas que pagaram o preço com ele. Esquece dos irmãos que subiram e desceram um monte com ele. Esquece de quem passou na prova com ele. Pelo amor de Deus, se Deus te abençoar, honre os seus amigos. Honre quem chorou com você.
Dê culto de ações de graça e chame, convide. Quem esteve com você nos dias de lágrima merece estar nos dias de glória. Sabe, eu não apoio em momento nenhum, e é até perigoso falar isso aqui. Eu, Gabriel Bezerra, só que eu respeito democracia. Apoio quem você escolheu, mas eu não apoio nada desse novo governo aí. Porém, uma coisa me chama a atenção: todo mundo que estava junto com ele lá, ele está honrando. Isso me chama a atenção. E são os filhos das trevas. Aí os filhos da luz, quem ajuda, quem estende a mão, quem chora com ele, quem ora com ele, depois que ele é abençoado, não ajuda mais. Está de carrão aí agora, passa pelo irmão, não tem coragem de dar nenhuma carona. Está aí na bênção, o irmão pede um socorro, me ajuda. Não posso, podendo, porque Deus mudou a história. Mas eles não, eles vão chamar quem chorou com eles. Eles vão honrar quem passou a noite sem pegar nada com eles. Oh glória, alabantorevassoremi. Agora voltemos aqui para me encerrar para a parte ministerial. Foi um período difícil, sem pegar nada. Mas Jesus entrou no barco, mudou a situação. Agora vai pegar. A quantidade de peixe é tão grande que eles vão ter que chamar o outro barco para ajudar. E eu vou liberar uma palavra profética para a igreja brasileira. A colheita vai ser tão grande. Vai ser tão grande, que a divisão ministerial vai acabar. Pastores vão precisar um dos outros para cuidar do rebanho do Senhor. Oh glória, a pesca vai ser tão grande, que vai acabar isso, vai haver uma união. Aleluia, arabacante, orebaia. E isso deve acontecer, aleluia. Eu congrego aqui na expansão com o pastor João Luiz, mas eu venho aqui somar com o pastor Hugo, porque não existe divisão entre nós. Tem ministérios divididos, igrejas divididas. Eles não entenderam, aleluia, que o foco é ganhar almas para Jesus. Quando a gente entender, vai haver uma quebra dessa barreira de divisão, e uns vai ajudar os outros, e o nome de Jesus será glorificado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus está entrando no barco de alguém aqui. Vai haver uma mudança de história na vida de alguém aqui. Cristo, Ele pode mudar o teu passado fracassado, o teu passado frustrante. Jesus vai mudar. Oh glória, oh glória. Ele vai tomar a direção do teu barco. Basta você deixar. Aleluia. Dá um mi menor para mim, só para vir aqui no pastor Hugo e não cantar um corinho. Eu não vim. Dá tempo ainda, pastor?